na falta de um pastor, elas se dispersam. Exato. Né? E quando a gente vê as lideranças no Congresso, é isso que dá mais dor de estômago. Né? O governo Lula está com dificuldades para aprovar as nomeações de servidores para o Executivo. Né? Pega este dado. Está com dificuldade. Bom, os aliados do presidente dizem que o maior problema é a demora para, entre aspas, testar a fidelidade dos congressistas e fazer a triagem dos nomes para permitir a entrada de bolsonaristas e antilulistas. Mas, para conseguir uma base sólida no Congresso, o governo já decidiu manter o comando da Codevasf, por exemplo, para o Centrão, tanto com a ajuda da liderança do União Brasil, quanto do deputado Arthur Lira. Bom, eu falei aqui na semana passada, né? A maior farsa, a maior mentira de 2022 foi que a gente tem um congresso de direita, na época está todo mundo esperando o seu cargo. E aí? Sabe o que chama atenção nisso, o Pavinato? Você chama de Bolsonaro? Não, e outra? Não. E outra, já faz o link, Nelson, já faz o link. Essa questão, a direita não tem advogado, não tem liderança, todo mundo é venal e, sendo venal assim, ele pode ter sucesso na aprovação de uma regulamentação da rede social? Sobre a direita não ter advogado, não é que falta advogado para ficar bombardeando de ações como fez a esquerda. Na verdade, falta de advogado até mesmo para assessoria. Assessoria básica de muitas coisas que, se o governo Bolsonaro tivesse se atentado, tivesse olhado com mais zelo, com mais importância para uma boa assessoria jurídica, teria evitado muitos problemas, mas muitos problemas, poderia até ter mudado o resultado das eleições. Isso, infelizmente, é um erro que precisa ser identificado, admitido e corrigido pelo ex-presidente Bolsonaro. Ele precisa se cercar de pessoas mais lúcidas e técnicas para dar as opiniões aí necessárias para o exercício da política dele. Essa é a primeira coisa. Em relação a esse dado, né, esse medo, esse zelo todo que o governo tem para nomear eventualmente algum bolsonarista, já pensou se entra algum bolsonarista em algum cargo do governo? Essa é uma preocupação interessante, porque dá a impressão que bolsonarista não é ser humano, não é gente, não é cidadão, não é alguém que possa fazer nada, é quase um alienígena. Vamos ver, por exemplo, como foi a entrevista do Campos Neto no Roda Viva, por exemplo, na semana passada, em que, diante do presidente do Banco Central, que é uma pessoa muito importante para os destinos da economia do país e que poderia falar muito a respeito do que tem feito e do que fará o Banco Central, ali os jornalistas perguntaram, não uma vez, não duas, mas insistentemente, se ele foi votar com a camisa do Brasil. Essa era a maior pergunta das pessoas diante do presidente do Banco Central. A maior parte do tempo nisso. Então, agora há uma preocupação em identificar bolsonaristas. Se você votou no Bolsonaro, você concorda com o Bolsonaro, você acha que o Bolsonaro foi bem? Porque se você é essa pessoa, você não tem que ser admitida em lugar nenhum no governo. Nem para as estatais, nem para participar de nada do governo, porque esse governo ele tem que ser reservado aos seres humanos, aos cidadãos, dos quais não assim se classificam os tais bolsonaristas, né? Mas a questão é a seguinte, não seria um crime? Porque fica claro aqui, a Deise já falou, a Deise, agora eu confundi, você ia falar Deise e falei Deise, olhando para você, me desculpa, perdão, meia culpa, meia máxima culpa. Ela falou na semana passada que estava esperando esta base, né, da direita, né, União Brasil, PL, etc., entregarem. Ou seja, não estão nomeando porque estão esperando eles entregarem. Agora a gente vê a coisa aqui mais clara. Vamos ver como é que eles vão votar. Isso não é uma afronta ao Estado Democrático de Direito, porque você está interferindo, um poder interferindo na atividade do outro, ou isso é só um problema de falta de vergonha na cara desses que estão nesse poder, que estão aceitando essa interferência, porque ninguém é obrigado a aceitar. Ou seja, eles estão, de fato, comprando uma bancada. Não, a gente tem esses cargos aqui, ó, você já tem um pouquinho. Se você votar assim, vai ter o resto. Não é muito escandaloso isso? Qualquer país civilizado... Tá na cara do povo. Qualquer país civilizado, isso não geraria um rompimento da governabilidade? Uma revolta, né? E uma governabilidade que você tem uma grande discussão a respeito dos temas que ela vai buscar, né? Porque quando você busca o chamado
governo de coalizão, você vai buscar aqueles temas que são realmente de interesse social, como reforma administrativa, tributária e todas as grandes questões, código ambiental e uma série de outras questões que você vai por temas e por necessidades do país discutir aquilo como prioridade. O que a gente faz, que é esse chamado, os professores de Salamanca costumavam chamar muito que no Brasil a gente tinha o governo de cooptação. Você sai cooptando parlamentares. De que forma? Dando algo em troca. Dando um cargo, dando dinheiro, dando emenda, dando o que precisar. Então o resultado disso não é saudável. Isso ainda se é disfarçado. Agora tá tão descarado, Bissoli. Não, vou esperar entregar a votação. Mas é descarado, Pavinato, porque as pessoas já não escondem mais. Acostumaram que sempre foi assim. Ninguém quer esconder mais. O parlamentar está lá, a cabeça dele. Eu preciso em 4 anos ganhar o que eu precisar para poder voltar aqui depois com o que eu entregar de obra, entregar de estrutura, entregar disso ou daquilo. Se o cidadão olha o seu parlamentar e fica lá na rede social, além de criticar chefe de executivo, que eu acho que é válido, tem que ser feito, olha o teu parlamentar, começa a fazer movimento. Não faz nada, fica só na tuitada. Mas esses fazem questão de serem esquecidos durante os 4 anos. Lógico, porque as pessoas não lembram nem que votaram neles. Quem votou, e aí eles fazem aquilo que eles gostam. Mas essas nomeações, a gente faz lembrar, por exemplo, do conceito de ilícito atípico, que é do Supremo Tribunal Federal, uma relatoria do ministro Gilmar Mendes, inclusive, que ele questiona a finalidade do ato administrativo de nomeação de alguém. O que significa isso? Quando alguém vai ser nomeado, qual é a finalidade dessa nomeação? O interesse público, como é preciso ser em qualquer ato público. Atender ao interesse público. Na ocasião que o ministro Gilmar Mendes fala sobre esse ilícito atípico, ele questiona a finalidade, por exemplo, do ato de nomeação do presidente Lula, na época, para o cargo de ministro da Casa Civil. Certo. É uma nomeação que tem cara de legalidade, é feito por quem é imbuído dessa legalidade, tem forma de legalidade. E olha como ela já tinha mas não tem finalidade com base na legalidade, porque a finalidade é distinta do interesse público. Naquela ocasião, a finalidade era mudar um foro por prerrogativa do presidente Lula, tirar ele da primeira instância e colocar ele no foro do E olha que lá, um personagem de confiança de Dilma e de Lula já fazia ligação entre os dois, né? O tal do Bessias. Que agora é o advogado-geral da União. Já era, na época, o responsável pelas confidências e os atos mais secretos da então presidente. Exato. Agora a AGU. Exato, mas você pega essa estrutura, né, de questionamento da finalidade através desse fundamento que foi aceito para a STF, então é um fundamento aceito na jurisprudência, e poderia agora, os advogados da direita, começar a questionar a finalidade dessas nomeações. Por que uma nomeação é exatamente depois de um voto no Congresso? Será que não tem um desvio será de que os advogados da direita não fazem nada porque está todo mundo dependendo dessas nomeações? Pode ser também, homem. Ou seja, aí na verdade a gente cai na acusação do Lula mesmo, que não tem partido, que a gente não é nada, a não ser um bando de cooperativa de gente esperando que a gente vê de tudo, né? Até o chefe da Casa Civil ontem, do presidente Bolsonaro, já criando um artifício de federar com a União Brasil para dizer, olha, não quis entrar no governo Lula, entraram comigo, porque o Lira tá lá o seu Ciro Nogueira, ninguém tem vocação para ser muita oposição, então já que não dá para o PP entrar, faz fusão com União e aí já tá lá dentro. Ó, eu casei com alguém que já estava lá dentro da casa, vou fazer o quê? Fui morar junto. Esse movimento da União com o PP vai dar neném? Olha, eu acho que já deu aliança, vai subir no altar e vai dar muitos frutos. Muitos frutos em Codevasf, muitos frutos em Sudene, Sudã. Né? E não é para converter a União, né? É para converter o outro partido. Exato. Infelizmente. Não é uma situação esdrúxula e ridícula essa? Né? E veja o que é mais esdrúxulo. Ó, a gente viu aqui a tragédia aqui no litoral norte. A gente viu tudo isso que está acontecendo, né? Esses processos que se originaram dos crimes cometidos nos atos de 8 de janeiro, essa indecisão de quem pode julgar, quem não pode, da lianeza, da lisura dos flagrantes e da conversão deles em prisões preventivas, né? Tudo isso, todo esse carnaval, todo esse clamor popular que ainda não apagou das eleições para cá, e o Congresso só vai voltar depois do Carnaval. Por isso que diz que o Brasil só começa depois. Esse país é sério? Não. Pavinato, foi muito tempo de negociação. A gente acabou de falar aqui, discutiram o primeiro escalão inteiro. Exato. Discutiram agora o segundo escalão.
estão terminando de discutir artifício para juntar um partido com outro e embarcar no governo que não justifica poder entrar. Isso é muito trabalho para eles, não para a gente, mas trabalharam muito. Imagina agora, estão lá quietinhos repassando a listinha. Será que eu consegui ocupar tudo que eu precisava? Pega o Diário Oficial, passa os 4 dias de feriado do Carnaval. Que cargo ainda tem vago? Voltando do Carnaval, quero completar essa listinha. Eles estão trabalhando muito nos próprios interesses. A primeira-dama foi pro camarote do Gilberto Gil. Queria ver ela na pipoca. E tem outra coisa, né? Vamos nos lembrar que o governo é do Partido dos Trabalhadores. Eu, trabalhador que trabalha com carteira assinada, o Carnaval não é feriado, não. Na maioria das cidades, né? Só onde os municípios colocam como ponto facultativo. Mas o trabalhador, em regra geral, teve que trabalhar e se não trabalhou... Do funcionário. Ó, isso aqui não está indo pro ar hoje aqui por milagre, não. Tem muita gente trabalhando e muito. Verdade. Então, o trabalhador comum, ele tem que trabalhar e se não trabalha, depois ele tem que repor em outro horário, em outro dia, enfim. E aí a gente vê uma discrepância gigantesca. O trabalhador tem que fazer tudo isso. Aí, se ele fica devendo, ele perde a CNH, perde o passaporte. Agora, vai o governo federal fazer dívida? Pois é. Mas